partir do momento que alguém vive isso, tem que ser falado. É um filho, o pai de um amigo, a tia distante, um irmão. Parece coincidência, mas sempre que eu falo sobre esquizofrenia com alguém, descubro que essa doença está mais perto do que podemos imaginar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 24 milhões de pessoas no mundo sofrem com a doença. Nesse episódio, vamos falar sobre os principais sintomas. Eu via coisas que as pessoas não viam, eu falava com pessoas que as pessoas não viam, eu vivo com a esquizofrenia a vida toda, mas descobri mesmo a esquizofrenia foram há 4 anos atrás. Esse é um projeto do Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo, o PROESC, e que vai trazer numa série de vídeos orientações, conhecimento e caminhos possíveis para que as pessoas que convivem com a doença possam ter mais qualidade de vida. Na adolescência, eu era tão excluída que eu passei a me auto-excluir das pessoas. Falava, não vou me socializar porque eu sei que ali vai ter alguma coisinha que eu não vou gostar e eu não vou me sentir bem. Eu passava a me auto-excluir, porque eu era muito preguiçosa, eu era que não fazia as lições, eu nunca era chamada para grupinhos de atividades escolares assim. Sempre muito sozinha, até na faculdade, eu tive que apresentar meu TCC sozinha, terminei minha faculdade, tenho meu diploma, me formei. Mas não foi fácil, não foi uma coisa fácil, assim. Por muito tempo eu fui mal compreendida. Ah, isso é frescura, ah, isso é mimimi. Até que o ar virou um azão, que foi o grande surto, que foi um divisor de águas na minha vida. A esquizofrenia é uma doença que afeta o cérebro e se manifesta através de uma alteração do comportamento, uma alteração da capacidade da pessoa lidar com a realidade da mesma forma como as outras lidam. E a gente divide classicamente em 5 tipos de sintomas principais. O que a gente chama de positivo ou produtivo são basicamente os sintomas que a gente chama de psicóticos, que é delírio e alucinação. A psicose, ela é chamada de psicose quando ela tem a presença de delírios e alucinações. Delírio é um tipo de pensamento fixo, uma ideia que a pessoa não consegue tirar da cabeça. Eu acho que todo mundo já teve a impressão de ter uma ideia fixa que não sai da sua cabeça. Mas quando isso acontece na forma de um delírio, é muito mais intenso. Eu diria que é 100 vezes, 1000 vezes mais forte do que qualquer pensamento fixo que uma pessoa que não tem a doença já teve. E a questão é que ela não só tem aquela ideia fixa, mas ela gira em torno daquilo. Aquele pensamento faz com que toda a vida dela passe a ter um sentido a partir desse conteúdo delirante. O delírio mais comum é o persecutório. A pessoa tem a certeza que ela está sendo perseguida por uma outra pessoa. Alguns delírios persecutórios eles são até mais plausíveis. Ah, tem uma pessoa no trabalho que me persegue. Mas o modo como ele se insere não é razoável. A pessoa pensa nisso dia e noite, pensa nisso depois que sai daquele trabalho. A vida dela realmente passa a girar em torno daquela ideia delirante. E quando você tenta confrontar a pessoa, não é possível, porque para ela é certeza. Como eu falei, é uma certeza muito forte. Então, o delírio, junto com a alucinação, constitui a psicose. A alucinação é quando você tem a impressão de ouvir ou ver algo sem ter aquilo por perto. Na verdade, a alucinação ela afeta qualquer órgão do sentido. Então você tem a alucinação auditiva, visual, tátil, olfativa e gustativa. Então os pacientes, por exemplo, podem falar que sentem gostos estranhos na boca, ou que a comida está envenenada. Eles podem falar que tem alguns quadros psicóticos, tem bichos andando pelo corpo, ou que tem um choque que está sendo dado neles. Eles podem ter a sensação de que os órgãos por dentro estão podres. Então tem vários tipos de alucinação. Ver coisas que ninguém vê, eu vejo desde criança. Aí eu vejo monstros, vejo pessoas, vejo gente morta. Eu falo que é gente morta porque não tem outra explicação, não vive, não tá vivo, só conversa comigo de outra forma. Vejo árvores, vejo tudo. Se eu fechar o olho eu começo a ver coisas. A alucinação mais comum na esquizofrenia é a auditiva. A pessoa ouve a voz, mas também aqui é importante destacar, não é qualquer voz, ela ouve com a nitidez como se tivesse alguém ali do lado dela falando com ela. E esse grau de certeza é que faz a distinção do que é uma imaginação, do que é um sonho, do que é um sintoma que é a alucinação. E de novo, a alucinação não é só uma voz que você escuta,
É uma coisa que comanda o teu comportamento. As pessoas, quando estão tomadas pelo quadro psicótico, elas obedecem a essas vozes. Elas se sentem obrigadas a fazer o que as vozes falam para elas. E isso aqui também vai marcar essa ruptura com a realidade, porque se eu passo a me mover por uma voz de alguém que não está perto, como é que eu vou conviver com as outras pessoas em comunidade? Como é que eu vou compartilhar o meu conceito de realidade com as outras pessoas? O cérebro, ele não lida bem com aquilo que ele não explica. O nosso cérebro humano é um cérebro que vive em torno de significados. A gente gera significados para tudo aquilo que a gente não conhece ou não consegue explicar. Isso é natural, isso faz parte, todo mundo faz isso. A pessoa com esquizofrenia também faz. Então, quais são as explicações que ela vai dar? É um chip, é um microfone que colocaram na minha cabeça, é a televisão, é a internet, é o Wi-Fi. Ela vai criar alguma explicação, porque aquilo tem que ter uma explicação. E às vezes a explicação é que acalma. Porque na hora que eu acho uma explicação, que eu entendo o que está acontecendo, dentro da minha concepção do delírio, eu fico um pouco mais tranquilo. Então eu estou sendo perseguido. Então isso é por conta daquilo. Sintomas negativos é o oposto, é aquilo que está faltando, que seria uma inibição. Uma inibição da expressão do afeto, que a gente chama de embotamento afetivo, e uma diminuição da vontade. E os sintomas negativos são os mais associados às dificuldades do dia a dia do paciente. Além dos sintomas positivos e negativos, nós temos os desorganização, então a pessoa fala coisas meio sem sentido. Nós temos sintomas de humor. E a última alteração dessas principais são os chamados sintomas cognitivos da doença. É um conjunto de funções que me permitem fazer as coisas do dia a dia. Eu tenho que pagar uma conta. Pagar uma conta, eu tenho que saber o que é que eu vou pagar, quando que eu vou pagar, como que eu vou chegar lá. Na esquizofrenia, a pessoa perde essa capacidade. É importante ter dessas dimensões de sintomas, porque a esquizofrenia, a pessoa tem a psicose, mantém a psicose ao longo do tempo e tem os outros sintomas. E aí que vem a especificidade da doença e, portanto, a sua complexidade. Uma coisa muito solitária, porque minha mãe compreende, mas ela não entende na raiz o que é. Ela não está aqui dentro, ela se lida com o que ela pode do lado de fora e tudo, que já é muito difícil, porque ver uma jovem se jogar na cama, passar a semana toda só querendo dormir, para ela acho que é o fim do mundo. O começo foi chocante para mim, eu fiquei muito nervosa, chorei muito. Depois eu fui me acalmando, fui tomando consciência de que eu não estava sozinha, né? Nessa jornada, primeiramente Deus e segundo os médicos. O tratamento da esquizofrenia, ele é feito por uma equipe multiprofissional. Cabe ao médico o tratamento farmacológico. Você precisa da medicação que é para bloquear esse processo que leva ao delírio e alucinação. Os antipsicóticos, eles atuam basicamente bloqueando o excesso de dopamina. A dopamina não é a causa de tudo, mas ela parece ser a via final. Então, vários caminhos podem levar à esquizofrenia e à alteração dopaminérgica, que é quando a pessoa passa a ter o sintoma. O que é que a gente trata? A gente trata essa alteração dopaminérgica. Isso quer dizer que a gente cura a doença com a medicação? Não, a gente controla. O que já é bom o suficiente, porque na hora que você controla o delírio e a alucinação, você permite àquela pessoa a voltar a ter uma relação com as outras. Ela deu uma boa melhorada, né, em questão de remédio, quando começou a fazer o tratamento, nossa, foi muito bom. O psicólogo falou, mãe, a sua filha, ela está sabendo se colocar muito bem, ela está se desenvolvendo muito bem. E ela, assim, falando, né, a gente percebe isso, que ela se coloca muito bem. A vida inteira eu me sentia assim, sem saber nem o que eu sentia, nem o porquê de tudo isso. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho Caisme, eu tenho a doutora Claudiane, eu tenho minha mãe, eu tenho minha família que hoje entende. Tenho vontade de expressar o meu amor e a gratidão que eu tenho pela minha mãe. Eu sou fã número 1 dela. Fora do meu coração. Te amo. Ai. Eu sou jornalista, ativista em saúde emocional e participo desse projeto porque eu tenho um irmão que convive com a doença. E acredito que a sociedade precisa entender que a esquizofrenia não é um adjetivo. Quem convive com ela pode sim fazer parte da vida, trabalhar, estudar e se relacionar, e principalmente ser incluído nos meios sociais e nas políticas públicas. Acompanhem, compartilhem esses vídeos para que mais pessoas possam ter informação, conhecimento e consigam, mesmo com tantos desafios, caminhar com mais leveza. Que possa estar ajudando outras famílias, que não desista,
do seu filho, do seu marido, do quem for da sua família com esse problema e que tenha fé, que tenha foco. E é isso aí. Incluir todo mundo, né? Tudo, é. Obrigada, Eu que viu? agradeço.